Irmão Tiago, Deus abençoe. Oi, irmão João Lias. Mais uma vez eu quero externar minha gratidão, primeiramente a Deus. Nesses últimos tempos temos tido a oportunidade por várias vezes de ministrar a palavra, quando estamos escalados nas nossas congregações. Quero aproveitar também este momento para fazer um agradecimento, onde foi o nosso encerramento à frente de um grande trabalho, onde o Senhor nos deu a oportunidade de ficar 2 anos na liderança da UADJUC, os nossos jovens aqui de Júlio de Castilho, e para nós foi uma grande honra pertencer a esse trabalho. Tivemos a confiança do nosso pastor, da sua esposa, do quadro de obreiro, nosso irmão João Luiz, que é o nosso segundo vice, e sentimos a confiança e nos sentimos gratos por esse tempo. Entendemos que o nosso tempo se findou neste momento, por alguns motivos pessoais. Resolvemos nos resguardar por um tempo, porque assim entendemos que nós precisamos também cada dia mais nos aproximar mais do Senhor. Então quero agradecer a todos os jovens que pertenceram ao AMADJUC, a todos os jovens que por algum motivo não estão mais conosco. Eu quero agradecer a cada um de vocês, principalmente a nossa liderança. Amém, irmão João Luiz? Também agradecer a minha esposa, que esteve também conosco à frente desse trabalho, que tem sido uma coluna no nosso lar, tem sido uma fortaleza e que tem nos auxiliado. E se hoje estamos aqui, irmão João Luiz, é porque um dia tivemos alguém que orou por nós. É verdade. Mesmo nos momentos em que nós não merecíamos, mas a nossa esposa, a Bíblia diz que a mulher sábia, ela edifica a casa. E eu tive a honra e a oportunidade de ter uma esposa, e tenho uma esposa que ora por mim, que se alegra com o meu ministério e que aposta em mim. Para nós é uma alegria estar hoje aqui trazendo essa palavra. Não quero me tornar extenso, quero que os irmãos que estão em casa abram a Bíblia. Eu trouxe um pedaço dessa mensagem no sábado e eu quero compartilhar com os irmãos, porque essa palavra ainda está ardendo no meu peito sobre esse tema. Marcos capítulo 2 e o versículo 1. E alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa. E logo se juntaram tantos, que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam. E anunciaram-lhes a palavra. E vieram ter com ele conduzindo um paralítico trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava e, fazendo um buraco, baixaram o leito que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoado estão os teus pecados. Amém? Essa palavra esses dias tem queimado o meu coração, e eu compartilhei com os jovens no sábado à noite, e eu quero compartilhar com os irmãos também nos minutos que me restam, para que os irmãos em casa sejam abençoados. Amados, essa é uma mensagem muito conhecida. Acredito que todos os irmãos que estudam e leem a palavra já escutaram vários pregadores falar sobre ela. Nós vivemos num tempo em que tanta informação, estamos vivendo um tempo de maior informações, um tempo de tanta correria, de tanta tecnologia. Vivemos num tempo tão movimentado, mas também estamos vivendo num tempo cada vez mais superficial. Nunca tivemos tanto acesso, nunca tivemos tanta oportunidade, tantos recursos, e ao mesmo tempo nunca fomos tão facilmente distraídos. Aqui nós vamos ver um texto onde a Bíblia vai dizer que 4 amigos, 5 amigos, porque o homem que estava naquele leito também fazia parte desse grupo de amigos. Em algumas versões vai dizer que eram amigos, e que neste momento eles decidiram, quando descobriram que Jesus estava pregando naquele lugar, eles decidiram fazer um plano, arquitetaram um projeto, um plano audacioso para que fossem ao encontro de Jesus. E quando eles se debateram naquela casa onde Jesus estava, eles encontraram o primeiro desafio, o primeiro obstáculo,
Porque, meus queridos, não há nada que nós possamos fazer na nossa vida que nós não vamos encontrar dificuldade. Não há vitória sem antes nós passar pelo deserto. E a primeira dificuldade que esses homens vão enfrentar é chegar e ter uma casa lotada. Uma casa que a Bíblia vai dizer que não cabia mais gente, porque estava simplesmente lotada. E esses homens, quando se deparam com essa situação, eles poderiam olhar um para o outro e dizer: não tem jeito, não vamos conseguir falar com Jesus, vamos retornar. Eles poderiam simplesmente desistir. Eles poderiam simplesmente, de repente, não, vamos aguardar o mestre sair para fora e nós tentaremos falar com ele. Mas não, eles estavam decididos que naquele dia eles iam ter um encontro com Jesus. E eu fico me imaginando tudo que foi necessário para que eles conseguissem subir no telhado. Tiveram que perder algum tempo, algumas horas daquele momento para poder subir naquele telhado juntamente com aquele paralítico, porque eu creio que de repente não era tão liviano, poderia ser um cara de peso. Então não era fácil o trabalho de você preparar todas as cordas, o momento em que eles iam, de repente ficou 2 em cima e 2 embaixo para puxar aquele homem para cima. Mas quando chegou lá em cima, o segundo desafio, ter que destelhar toda a casa. E daí eu fiquei tentando conjecturar essa história. Quando esses homens estão tão decididos, e hoje é raro nós encontrar na nossa caminhada Monjolis pessoas que realmente queiram, decidido para fazer a obra, decidido a enfrentar os desafios que vão se levantar. E esses homens naquele dia estavam decididos a encontrar Jesus. O texto bíblico nos leva a esta cena, nos leva a uma casa simples, abarrotada de gente, onde Jesus estava presente. Aonde Jesus está, sempre haverá uma multidão, mas nem todos alcançarão a vitória, nem todos serão transformados. Apenas aquele que decidiu romper os limites para chegar até ele. E o que eu quero dizer nessa noite para você, meu querido, eu não sei de repente o que você está enfrentando, o que você de repente está enfrentando neste começo de ano de 2026. De repente você já vem desde o ano passado enfrentando algumas dificuldades, mas eu quero te dizer nesta noite que você possa romper os obstáculos para que você possa chegar até Jesus. Porque a fé, ela precisa ser uma fé de todo o nosso coração. Nós precisamos ter uma fé em Cristo que possa mudar a nossa vida. E foi isso que esses homens tiveram. Uma fé porque eles não sabiam qual o resultado seria daquela ação. Eles poderiam muito bem fazer todo esse trabalho e Jesus não ter curado. E Jesus não ter feito nada. Porque Jesus, ele só opera quando está dentro daquele propósito, daquele plano. Não é do nosso jeito, não é da maneira que nós pensamos. Às vezes projetamos a nossa vida de tal maneira e que cremos e achamos que Jesus vai nos dar o sim. Mas de repente chegamos numa oportunidade da nossa vida que começamos, irmão William, a enfrentar os nossos nãos. E o não de Deus às vezes machuca. Às vezes o não de Deus também nos faz questionar a nossa fé. Passar pelo deserto não é fácil. Passar por momentos de adversidades não é fácil. Mas esses homens decidiram, não, nós vamos fazer esse trabalho porque cremos que quando Jesus vê este homem, Jesus vai curar. Este não é apenas um milagre de cura física, é uma mensagem eterna sobre fé perseverante, esforço intencional e propósito revelado. Aleluia. Santo é teu nome. E agora, meus queridos, eu quero também falar sobre a nossa geração. Porque nós temos vivido dias de uma geração em que tem todos os recursos à disposição, irmão Jones. Hoje nós temos tudo à nossa mão. Temos os melhores carros, temos as melhores igrejas, temos os melhores equipamentos,
temos tudo à disposição e ainda assim não abrimos a nossa boca. Verdade. Ainda assim não nos esforçamos. Ainda assim, ontem à noite eu estava indo para a igreja e eu encontrei 3 irmãs que fazem parte do nosso corpo da nossa igreja. 3 irmãs do coque, como diz o ditado, e vindo a pé, ali da Tancredo. E isso me remeteu a um sentimento de olhar isso como uma referência, porque são pessoas que poderiam ficar, já estão numa idade avançada, poderiam ficar em casa, poderiam de repente assistir os nossos cultos pela live, poderiam ficar simplesmente em casa orando a Deus, mas decidiram naquele dia enfrentar todo um trajeto a pé para estar na casa do Senhor, para estar louvando, para estar engrandecendo, para trazer o seu melhor, a sua adoração, a sua entrega. E é isso que Cristo quer ver de nós, um esforço, que a nossa fé possa ter muito mais do que simplesmente falácias, palavras, mas que a nossa fé possa ter atitudes. É isso que Jesus quer ver de nós, atitudes para que o Senhor possa romper o silêncio e cumprir aquilo que o Senhor tem na nossa vida. Temos vivido hoje uma geração que muitos pregadores, a gente já ouve falar de pregadores que dizem que é a pior geração dos últimos anos. Mas eu discordo por completo, porque também é uma geração de tamanho conhecimento, uma geração com tanta inteligência, com tanta capacidade, e que eu olho para mim, que cheguei à idade de 40 anos esse ano, que também temos o dever, irmão João Luiz, de nós também deixar um legado para essa geração. Verdade. O que temos fazendo, irmão, para que essa geração seja melhor? O que temos fazendo no nosso dia a dia para que essa geração olhe para nós e admire a nossa fé? Admire o nosso trabalho perante a igreja, perante Cristo, para que essa geração possa olhar e querer também que eles também possam fazer algo, porque estão vendo que nós estamos deixando um legado. A Bíblia diz que havia tanta gente que nem a porta podia chegar. Mesmo assim, 4 homens não desistiram. Eles carregaram um paralítico, eles subiram no telhado, eles destelharam a casa e eles desceram um amigo diante de Jesus. Naquela época não havia conforto, não havia atalhos e não havia alternativas espirituais. Ou você chegava até Jesus, ou voltava do mesmo jeito. O que temos feito, meus queridos, nesses últimos tempos para nos achegar até Cristo? O que temos feito no nosso dia a dia para nos aproximar mais de Jesus? O que temos feito de especial, de diferente, para nós chamar a atenção de Cristo? Será que não temos vivido dias que somos crentes domingueiro? Que só lembramos de Cristo no domingo? Hoje tem culto, hoje tem Santa Ceia, hoje eu vou na igreja. E durante a semana passamos a vida distraídos, distantes do propósito, distante de buscar mais ao Senhor, de criar relacionamento, de criar intimidade com Cristo, para que a nossa fé se fortaleça, para que a nossa fé venha a ser uma fé de intenção, uma fé que possa romper as barreiras. Aleluia. Milagre nunca foi para os acomodados, mas para os determinados. Quando nós, irmão João Luiz, determinamos no nosso coração que nós vamos mudar de vida, determinamos no nosso coração que a nossa casa não será mais a mesma, determinamos que a nossa igreja não será mais a mesma. Às vezes questionamos a nossa liderança, questionamos a maneira com que a nossa igreja é dirigida, ou como está acontecendo as coisas dentro da nossa igreja, mas o que estamos fazendo para que as coisas sejam diferentes? O que estamos fazendo dentro da nossa igreja, da nossa comunidade, do nosso trabalho, para que as coisas verdadeiramente sejam diferentes? Será que nós estamos sendo diferentes? Dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, ou será que estamos vivendo uma vida dentro da igreja de uma maneira e lá fora de outra? Será que não temos vivido dupla personalidade?
Na igreja somos de um jeito e lá fora somos de outro. E esses homens decidiram que naquele dia eles não iam voltar para casa sem uma resposta. E Jesus, quando olha aquela cena, Jesus vai dizer: vendo Jesus a fé que eles tinham, Jesus não viu pensamentos, Jesus não ouviu discurso, Jesus viu atitudes. E é isso que esses dias tem mexido com os meus sentimentos, irmão João Luiz. Atitudes, força. Atitudes. Não é só discurso bonito. De repente nós vim aqui ter uma oratória, ter uma eloquência, ter uma melhor teologia, mas se durante os outros 7 dias da semana nós não ter atitudes diante do reino, diante de Cristo, diante a nossa comunidade, diante a nossa empresa, aonde nós vivemos dentro de uma comunidade. E é isso que tem mexido comigo nesses últimos tempos, para nós criar relacionamentos com Cristo. A fé deles fez barulho no telhado, a fé deles interrompeu a reunião, e eu fiquei imaginando, meu juiz, nós no culto, e de repente o telhado se move e as telhas saem e de repente alguém desce. Como seria nos dias de hoje? Será que a reunião não ia simplesmente parar? Iam chamar a polícia? Iam fazer alguma coisa? De repente iam tirar para fora? Mas naquele dia Jesus não se incomodou de ser interrompido. Jesus ficou admirado do tamanho da fé, da coragem, porque tem que ter coragem para arquitetar um plano desse, de destelhar uma casa, descer um homem pela corda, numa maca, simplesmente na frente de Jesus, sem medir as consequências, sem saber se aquilo realmente ia ter um retorno positivo. Tem que ter fé, mas também tem que ter atitude. E para nós encerrar, uma geração inteligente, mas espiritualmente cansada. Dizem que esta é a pior geração, como eu estava comentando, mas a verdade é que é uma geração mais inteligente, conectada, cheia de potencial da história. O problema não é a falta de capacidade, mas é a falta de direção. Precisamos ter direção nesta noite. Precisamos, irmão Felipe e irmão William, saber para onde estamos indo. Precisamos ter no nosso coração o que queremos verdadeiramente do Evangelho. Precisamos entender o que queremos da nossa igreja aqui em Júlio de Castilho. Que proporção as nossas atitudes vai ter a partir de hoje. A partir da onde, quando nós decidimos percorrer um caminho, aonde isso vai nos levar. Aleluia. Nunca houve tanta informação nos dias de hoje. Nunca houve tanta ansiedade. Nunca houve tanta crise da identidade. O paralítico não podia andar, mas se cercou de pessoas que acreditavam nele. E hoje muitos podem andar, estudar, planejar o futuro, mas não se esforçam para ser levados até Jesus. Jesus cura mais o corpo e revela o propósito. Antes de curar as pernas, Jesus curou a alma. Aleluia. Filho, os teus pecados são perdoados, Jesus. Jesus podia dizer para o paralítico: levanta e anda, toma a tua cama, assim como ele fez a sequência. Mas a primeira coisa, Jesus disse: perdoados são os teus pecados. Porque Jesus precisava primeiro perdoar sua alma, precisava perdoar primeiro o seu coração, para que depois possa curar suas pernas, a sua necessidade. Então que nessa noite, as horas já se passaram, mas que nós possa voltar a um relacionamento com Cristo. Possamos romper os telhados da nossa vida, romper a zona do conforto, romper a fé herdada, mas não vivida, romper a religiosidade sem intimidade e romper uma vida cristã sem compromisso. Que possamos ter compromisso nesta noite com o Evangelho. Precisamos ter compromisso. A nossa obrigação não é do nosso pastor, só do nosso pastor, do irmão João Luiz, do William. O compromisso é de todos, para que a nossa igreja seja conhecida por um verdadeiro Evangelho. Um verdadeiro Evangelho cheio de... É muito legal, muito bonito ser curado, ser próspero, mas ter uma vida íntima com Cristo é muito mais interessante, muito mais marcante. Então minha gratidão, irmão João Luiz, pela essa oportunidade de trazer essa palavra. E eu quero deixar essas
essas palavras, que nós possamos, este ano de 2026, romper obstáculos, romper telhados, romper tantas coisas que nos atrapalham de viver uma vida em Cristo, uma vida de obediência, porque eu sempre costumo dizer e sempre dizia para os jovens, Jesus não quer sacrifício, Jesus quer uma vida de obediência, Jesus prefere ser obediente do que sacrificar. Não adianta nós sacrificar algo para Cristo se nós não vivermos uma vida de obediência. Então que vocês possam receber essa palavra e que vocês possam entender que cada dia mais a nossa fé ela pode mover montanhas, a nossa fé pode mudar a nossa história, pode mudar a vida da igreja aqui de Júlio Castilho. O nosso ministério pode ser um ministério marcante para a honra e glória de Jesus. Obrigado, irmão Jolice, pelas palavras. Pode orar para esse povo, irmão. Feche teus olhos, eu gostaria que você neste momento fechasse os teus olhos e que você colocasse a mão no teu coração neste momento. Eu não sei o que você está passando. Eu e a minha casa este ano, pela primeira vez, irmão João Luiz, nós decidimos passar um final de ano dentro da igreja. Passamos a virada dentro da igreja, porque nós decidimos levar uma vida mais perto de Cristo. Os outros anos a gente não tinha oportunidade, mas este ano o Senhor permitiu algumas coisas na nossa vida e nós passamos por um deserto nesse início de ano que fez a minha casa chorar. Mas eu entendi nos últimos dias que o Senhor ele está no controle de tudo. E aonde você está agora, eu não sei o que você está passando, mas coloque a mão no teu coração e agora eu quero orar contigo. Pai querido, neste momento nós estamos aqui reunidos, Pai, com esses irmãos em Cristo, amigos, Pai. E nós estamos aqui pregando a Tua palavra, Pai querido, através dessa rádio. E nós queremos que cada ouvinte, cada amigo, cada irmão que está ouvindo agora, ele seja impactado pela Sua palavra, Pai. Não porque eu estou ministrando, mas porque o Senhor, Pai querido, é o dono desta palavra. É o Senhor, Pai, que pode mudar as nossas vidas. É a Tua palavra que transforma. Então eu te peço nesta noite, Pai querido, entre em ação na vida dos nossos irmãos, Pai querido, e que o Senhor possa mudar vidas, que eles possam ter uma vida transformada, uma fé transformada, não uma fé emocional, não uma vida emocional, mas uma vida de atitudes e uma vida transformada, Pai. E nesta noite eu declaro em nome de Jesus que o Senhor possa transformar vidas nessa cidade e que nós vamos ouvir testemunhos do que o Senhor vai fazer, Pai. Eu creio nisso porque o Senhor tem ministrado lá, o Senhor tem ministrado nesses últimos dias ao meu coração, para mim me resguardar mais, Pai querido, para mim me aproximar mais da Tua presença, para mim criar mais relacionamento contigo, Pai. Senhor, eu te peço nesta noite, Pai, abençoa quem está do outro lado e que o Senhor possa abençoar e curar, Pai querido, as enfermidades, as feridas e as frustrações, Pai, que a vida até este momento, Pai, deixou, mas o Senhor é um Deus que transforma. Obrigado, Jesus. Amém. Amém. Ouvimos aí então a mensagem da palavra e a oração da fé. Uma peninha que chegou no finalzinho, né? Obrigado, irmão William. Obrigado, irmão Tiago. Obrigado, irmão Felipe. Obrigado, irmão Zequinha Silva, proprietário da rádio. Obrigado, povo querido, povo abençoado pela audiência. Segunda-feira, se Deus permitir, nós estaremos aqui novamente. Deus abençoe a todos, uma boa semana e fiquem com Deus.